Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Diretamente do Estúdio 4 do canal Educação, vamos dar sequência à nossa aula de História, professor César Robério, e hoje nós estamos trabalhando um assunto muito interessante que tem repercussões até os dias de hoje, que é a questão do colonialismo na África. Na aula anterior, nós falamos em todo o contexto dos desdobramentos da segunda Revolução Industrial, século XIX, tá certo? Trabalhamos sobre os conceitos de justificativas ideológicas naquela época, como o caso da eugenia, o darwinismo social, o chamado, entre aspas, fardo do homem branco, tá certo? E já começamos a trabalhar algumas resistências, né, a essa dominação europeia no continente africano. Em busca de quê? Em busca de mercadorias, aliás, matérias-primas, em busca de mercado consumidor para suas mercadorias, né? Mão de obra barata. E nós destacamos na aula anterior que Portugal e Espanha iniciaram esse processo de exploração das riquezas na África, né, do povo africano. Na sequência vieram os franceses, depois os ingleses e agora na sua tela os italianos, né? Os italianos, em relação às outras nações europeias, eles chegaram atrasados, tá? Promovendo o domínio na Líbia, na Eritreia e da Somália. Agora vamos só comentar esse atraso que está colocado na sua tela, porque, na verdade, foi em função do próprio surgimento da Itália enquanto país. Você precisa lembrar que a Itália e a Alemanha, essas duas nações, elas não existiam antes de 1870. Elas foram unificadas, eram áreas fragmentadas, vamos dizer assim, né? Não era unificado como há muito tempo, há muitos séculos, já era Portugal, Espanha, a França e a Inglaterra. No caso da Itália e da Alemanha, eles têm essas duas nações têm esta particularidade. Elas foram unificadas, né, no final do século XIX, tá? De 1870. Mas eles já chegam chegando, como o povo diz, né? Eles já chegam invadindo e dominando a Líbia, a Eritreia e a Somália, estabelecendo seus domínios, estabelecendo... Da forma como nós trabalhamos nas aulas anteriores, você lembra? Dominação política, econômica, cultural, militar e social, né? São 5 dominações que nós trabalhamos, cada uma delas na aula anterior. Recomendo que vocês, caso não tenham visto e estão vendo agora a segunda aula, acessem a plataforma do canal Educação, onde estão disponibilizadas as aulas e os PDFs utilizados, tá bom? Então tá aí os italianos também chegando, né? O imperialismo e o genocídio. Aqui, pessoal, nós vamos estar diante de 2 conceitos, né? Imperialismo e genocídio, em relação aos africanos, tá? Ao povo africano. Imperialismo, nós trabalhamos bem na aula anterior. O imperialismo, mas só para reforçar um pouco. Imperialismo, ele compreende aquelas dominações que nós falamos há pouco, a dominação política, econômica, cultural, social, né, ideológica, mas também o imperialismo não deve ser confundido, como, por exemplo, muitas vezes os alunos fazem esse questionamento em sala de aula: professor, a diferença entre reino e império, né? Esse imperialismo que nós estamos comentando hoje, tem alguma referência ao impérios como, por exemplo, o Império Romano? Olha, veja bem, Império Romano, esse citado, né, por muitos alunos, quando fazem essa comparação, você localiza na Idade Antiga, né? Na Antiguidade. E numa área dominada pelos antigos romanos, que corresponde ao continente europeu, norte da África, e fica ali limitado, né? Até por conta das tecnologias militares que eles tinham na época. Agora, quando nos deparamos com a análise desse conceito de imperialismo, meu irmão, aí é século XIX, tá? Você observe que nós temos um grande avanço da indústria
bélica, da indústria armamentista, né? E vai ter seu peso, né? Vai ter seu peso, não resta dúvida, em relação a essa dominação, que tem a ver com forte ingrediente econômico. Quando as nações industrializadas europeias, né, como no caso da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Bélgica, da Itália, tá, vão buscar na África matérias-primas, vão buscar mercados consumidores, áreas de investimento. Agora, genocídio, vamos lá. Genocídio precisa que você faça uma análise etimológica, no sentido de você decompor essa palavra genocídio. Geno, né? Um povo, sídio, a morte. A eliminação física, né? Então, a morte de um povo. Acabou. Aí você essa palavra genocídio, né? Só ampliando aí o seu vocabulário, também é utilizado muitas vezes em relação aos judeus, que aconteceu, né, na Alemanha, né, nazista, né, dos campos de concentração, genocídio do povo judeu, tá bom? Então vejam que, nesse caso específico, nós estamos nos referindo aos africanos. Então, antes já tinha tido, né, pessoal, o próprio impacto da escravidão africana. Vamos considerar essa evolução histórica, né? Calcula-se que no século XVI, 1500 e tanto, a população do deserto do Saara, então você se localizou no tempo e no espaço, era de cerca de 600 milhões de habitantes. Vocês vão observar como que essa população, né, ela vai decaindo, tá bom? A princípio, com essa exploração do colonialismo, né? Do colonialismo, porque você está vendo aqui que século XVI é colonialismo. O neocolonialismo ou imperialismo é século XIX. Depois vamos para o século XIX. Veja bem, já no século XIX, entre 1870 e 1890, essa população, ou seja, do deserto do Saara, estava reduzida a 200 milhões. Opa! Quantos eram? No século XVI, calcula-se, porque lógico, é uma estimativa, né? Não é possível precisar com exatidão quantos eram, algo em torno de 600 milhões. Você pode até imaginar um pouco mais, um pouco menos, né? Algo em torno de 600 milhões no século XVI. Quando você vai para o século XIX, 300 anos depois, essa população do deserto do Saara, ela caiu para 1/3, tá? 200 milhões, né? E piorando, no século XX, observe, no século XX, 1930, essa mesma população do deserto do Saara, calculada em algo em torno de 130 milhões. Vejam bem, século XVI, 600 milhões, século XIX, 200 milhões e primeira metade do século XX, algo em torno de 130 milhões. Quando você compara o século XVI com o século XX, caiu para 1/6, aproximadamente, a população da África, né? Então, assim, pessoal, trata-se de um povo, né, de uma sociedade que foi muito explorada, né? Algo muito ostensivo. Portanto, não é exagero falar em genocídio. Não é, né? Porque muitos morriam na captura, na própria África, muitos morriam na viagem, né? Nos navios negreiros, extremamente desconfortáveis, né? Bastante insalubres, né? Isso tudo acabava resultando na morte, né, de milhares e milhares de africanos, tá? Então, é algo que a humanidade deve refletir, né, sobre isso. Provavelmente não tenha tido outro povo em outro continente na história da humanidade que tenha sofrido tanto, né, por conta da escravidão. E aí, pessoal, veja bem, para quem está na Europa, muitas vezes não se sente tocado com esses números. Aqui nós estamos vendo números, nós não estamos vendo rosto, não estamos vendo, né, nomes, pessoas, mas é lógico, estamos tratando de pessoas, de seres humanos, assim, seres humanos como você, como eu, tá? Que passaram por esse processo todo de desenraizamento, né? Eram retirados da sua própria terra, tá? Eram afastados dos seus familiares, parentes, amigos,
eram levados para outros continentes, né, onde se falava outros idiomas, tudo diferente. E pior, porque se for só essa questão da diferença cultural, mas também a questão da exploração, a questão, né, dos maus tratos. Conferência de Berlim, 1885. Berlim, na Alemanha, já no finalzinho do século XIX, né, pessoal? 1885. Mas o que foi a Conferência de Berlim? Veja bem, na aula anterior, né, nós observamos que a disputa por áreas na África, não só na África, na Ásia também, foi algo muito forte durante o século XIX. Então, essas nações europeias industrializadas, que eu fiz referência há pouco, elas estavam em uma forte disputa entre elas. E por pouco, né, logo no século XIX, não houve um confronto militar, uma guerra. Tá? Mas essa guerra ela vai acontecer. É preciso que se diga logo, né, faça este spoiler, né, que todo esse debate que nós estamos realizando aqui, falando sobre neocolonialismo, imperialismo na África no século XIX, acabou resultando na Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914, só terminou em 18. Olha essa imagem, você está vendo aí os embaixadores europeus, né? Eles estão em Berlim, na Alemanha, um mapa enorme, imenso, né, ali da África. Alguém aponta, né? Alguém destaca, né, as áreas, eles estão debatendo, né, aqui na mesa. Porque qual era o objetivo? O objetivo era procurar evitar futuros conflitos, que acabou não acontecendo. Aliás, acabaram não evitando, melhor dizendo. Né? Realizam a Conferência de Berlim, com o objetivo de dividir entre elas, né, o continente africano. O mapa da África foi redesenhado, né, pelos países imperialistas. Vamos destacar? Vamos destacar porque essa aqui é a parte mais cruel do que nós estamos falando. Sem levar em consideração as diferenças culturais, nem os interesses dos povos locais. Olhe para essa imagem. Você está vendo algum africano aí? Não. Aí tem alemães, tem ingleses, tem franceses, né? Tem italianos, tem belgas, mas não tem nenhum africano. Então, eles não foram consultados, né? Ninguém quis saber. Os europeus, as nações ricas da Europa, não quiseram saber, né, da opinião dos africanos, se eles concordavam, se estava bom do jeito que estavam fazendo, dividindo aqueles países da forma como eles estavam combinando entre eles. Então, observe, pessoal, observe que as nações imperialistas europeias, elas desconsideraram, né, a opinião, o pensamento dos africanos, que eram os principais interessados. Ah, professor, isso não é novidade não, porque quando os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses chegaram nas Américas, né, América do Norte, Central e do Sul, século XVI, século XVII, também não consultaram aos índios, né? Se estava correto, se estava ok, se estava bacana, se estava legal, não quiseram saber da opinião dos índios. Não, e é fato. Por quê? Por várias razões. Consideravam os índios nem como seres humanos, eram tidos como seres inferiores, né, animalizados, que foram pelos europeus, e eles vinham com o argumento forte da bala de canhão, né, das balas de canhões. E acabaram, então, estabelecendo o seu domínio nas Américas. Na África, também não levaram em conta a opinião dos nativos, né, dos povos africanos. E até, digamos assim, na lógica da dominação, você compreende por quê? Porque, com certeza, os povos africanos, eles não iriam concordar com isso, né, que eles estavam fazendo. Acabaram, pessoal. Se você for observar o mapa da África, tem assim umas linhas retas, em alguns limites entre as nações. Então, aquela linha reta, né, desse contorno de limites, que foi decidido na Europa por europeus, né, sem levar em consideração a realidade local. Acabaram colocando no mesmo país tribos que eram rivais há séculos, que se matavam, em dois se matam, aliás, infelizmente. Né? As guerras civis é um traço muito doloroso, né, do continente africano.
tá? Países são fortemente impactados por constantes conflitos, né? Então, fica difícil até para você trabalhar, estudar, né? Levar uma vida dentro de uma rotina num país que está mergulhado numa guerra civil, tá bom? Então, isso já vem de muito tempo. Você está vendo aqui, nós estamos no século XIX no estudo, né? Comparando com hoje, 200 anos depois, ou quase 200 anos depois, a realidade vem se agravando em relação a muitas áreas, tá? Então, aprendam isso. Conferência de Berlim, né? Final do século XIX, mesmo que você não memorize a data, e não há necessidade para tanto, né? Você precisa entender a lógica, né? Quais eram os interesses que estavam em jogo. Aí, pelo menos assim, se localizar no final do século XIX também já ajuda, né? Ou seja, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, que não vai demorar muito não, 20 anos depois, né, começa a Primeira Guerra Mundial. Esses mesmos senhores que estão sentados nesta mesa, representando os seus respectivos países, que estão dialogando, né, estão procurando de forma diplomática solucionar conflitos de interesses em relação à África, em 1914 eles vão estar com as armas na mão e se matando, né? Entendeu? Tríplice aliança de um lado, tríplice entente do outro, que é assunto para uma outra aula. Mas, por enquanto, você tem que entender que quando chegar lá, né, no estudo da Primeira Guerra Mundial, você, não, isso aí eu tô sacando. Estava tudo caminhando para esta guerra mesmo. Eles começaram a fazer um debate, procuraram evitar guerra, fazer entendimento entre eles, mas não se sentiram todos plenamente satisfeitos. Nessa reunião da Conferência de Berlim, vai sair uma galera, vai voltar para casa, né, para os seus respectivos países, com aquela sensação de que não foi legal, né, que saiu prejudicado, né, que outras nações levaram vantagens e que não vai ficar assim, não, deixa estar. Né? Isso é aquele sentimento, né, sobretudo dos alemães. Sobretudo os alemães. Os alemães saíram dessa conferência, a conferência que aconteceu na casa deles, né, no país deles, e posso nem dizer que eles saíram da conferência, né, porque eles já estavam lá, ok? Na sequência, pessoal, vamos ter a resistência africana ao imperialismo. Olha que monumento interessante. Esse monumento é muito criticado também, porque há quem defenda que ele tem assim, uns traços muito europeus, né, na arte, né, na escultura, na forma. Né? Mas, assim, a intenção do artista, com certeza, foi um casal de africanos, né, um homem, uma mulher, uma criança, uma postura bastante altiva, né? Os três olham em direção ao alto e para frente, não olham para trás e nem para baixo. Essa tem que ser a nossa postura também no dia a dia. Ninguém pode ficar olhando para o chão, nem olhando para trás, né, Andrés? Nem olhando, sobretudo ao descer os degraus, tem que ter muita atenção, né? E aí eles estão apontando para frente e para o alto, né? Para frente e para o alto. A ocupação do continente africano pelas nações europeias não aconteceu pacificamente, tá certo? Não foi assim algo tranquilo. Porque na aula anterior, eu até comentei, né, que houve muitas alianças entre reis africanos com países europeus, né, no sentido de dividir as riquezas locais e acabaram sendo contemplados. Né? Agora, houve também, é lógico, a resistência. Explodiram movimentos de resistência, né? Movimento de resistência na África. Resistência a quê? Resistência à dominação europeia, à exploração das nações europeias. Tá legal? Então, a vitória dos europeus sobre esses movimentos africanos ocorreu principalmente em decorrência, né, da sua tecnologia superior. Comunicação e armamentos era o bem mais moderno. Aí, complicado, meu amigo. Flechas e lanças contra bala de canhões, né, contra projéteis, arma de fogo, não tem como, né? Então, assim, a diferença em termos de armamento era algo bastante patente nessa disputa entre as nações europeias, né, e os povos africanos. Algumas dessas regiões durou séculos para poder se libertar dos africanos, né?
em que evoluiu, né? Em que evoluiu a toda essa situação. Vamos começar pelas resistências na África. Olha a Guerra dos Boers, né? 1889 a 1902, ou seja, pega o finalzinho do século XIX e o início do XX. Agora, o curioso dessa Guerra dos Boers, no sul da África, onde hoje é a atual África do Sul, não envolve africanos, nativos africanos, em relação aos europeus. Na verdade, trata-se de quê? Né? De europeus, descendentes, melhor dizendo, descendentes dos colonizadores holandeses que haviam chegado ao sul da África no século XVII. Ou seja, século XVII, pessoal, 1600 e tanto, ainda naquela fase do colonialismo, né, que houve anteriormente. Quando nós vamos para o século XIX, é o neocolonialismo, é o imperialismo. Então, esses caras que eram descendentes, eram filhos, eram netos, né, de colonizadores holandeses, que tinham chegado na África ainda no século XVII. É tipo assim, não, nós chegamos primeiro em relação a vocês. Eles eram conhecidos como Boers. E eles entraram em guerra contra quem? Contra os neocolonizadores ingleses. Ou seja, netos, bisnetos de holandeses, né, que estavam na África em 1889, curioso, né? Foi no ano que o Brasil proclamou a sua independência, né? 1889, uma guerra que vai até 1902. De um lado, os ingleses, que estão chegando. Do outro lado, os descendentes dos holandeses, que já tinham chegado na África do Sul, onde hoje é a África do Sul, ainda no século XVII. Tá? A Inglaterra vence, anexa colônias dos holandeses e funda a União Sul-Africana, tá bom? Então veja que temos resistências diferentes em relação ao imperialismo. Nós temos resistência em relação à questão de descendentes de colonizadores, como foi o caso, né, dos Boers, como também nós temos resistência de africanos, né? Que nós vamos ver lá na frente, tá certo? Mas começou pela Guerra dos Boers. Olha, a confusão era grande, porque nem eles estavam se entendendo na Europa, né? Porque você viu o que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim foi exatamente uma tentativa entre as nações europeias, né, de evitar uma guerra, de chegar a um acordo, né, entre as nações industrializadas europeias que estavam ali dominando a África. Mas, chegando no próprio continente africano, não vai ser uma situação tranquila, pessoal. Por que não vai ser uma situação tranquila? Não vai, porque veja bem o que aconteceu na África do Sul, né? Os ingleses lá não tiveram que enfrentar africanos, tiveram que enfrentar descendentes de europeus, que nem eles, né? Mas descendentes de holandeses, é a Guerra dos Boers. Eles perdem, o fato, né? E a Inglaterra vence e anexa novos territórios. Questão de Suez, o canal de Suez, também observe que a questão de Suez, ela vai iniciar no finalzinho do século XIX, 1875, e só vai ter término no começo do século XX. Tá legal? Mas aqui, primeiro assim, onde é que, professor, esse canal de Suez? Refresca a memória. Tá aqui, olha, o canal de Suez, tá vendo? Egito, é que vai ligar o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. Aí você, professor, qual é a vantagem disso? Opa, enorme. Olha aqui, olha a distância, sem passar pelo canal de Suez, né, contornando a África, para chegar bem aqui, em Mumbai. 19.800 quilômetros. Quase 20 mil quilômetros, não é verdade? Porque tem que contornar toda a África. Agora, quando foi construído o canal de Suez, né, que permite que navios passem do mar Mediterrâneo para o mar Vermelho, encurtou distância, meu irmão. Olha só, entrava aqui pelo Mediterrâneo, passava pelo canal de Suez e pronto, está em Mumbai. Olha a diferença. Por esse trajeto pelo canal de Suez, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma distância de apenas
11 mil. Eu digo assim, apenas se comparado com o outro, que foi quase 20 mil. Você viu aqui. Está na sua tela, né? Enquanto contornando a África, 19.800 quilômetros, passando pelo canal de Suez, nós vamos ter apenas 11.600 quilômetros. Tá legal? Mauro Reis Dias, bom dia, Mauro Reis. Né? Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos voltando para cá. O canal de Suez é quem contra quem? Aí você vai ter de um lado a França, do outro lado a Inglaterra. Na verdade, pessoal, aqui não há ainda a resistência de africana. O conflito entre eles, né, entre as nações europeias, né, envolvendo disputas na África. Quem que construiu o canal de Suez? Quem foi que financiou? Quem que entrou com a grana? A França. Ligando qual área, qual outra área? Ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ficando sob o controle de quem? Sob o controle da França, que entrou com a grana, e do Egito, que é onde o canal foi construído. Beleza? Bacaninha, de boa. Só que, em 1875, a Inglaterra compra dos egípcios os direitos de exploração do canal, passando a administrá-lo com os franceses, gerando o quê? Conflito, mas é claro, Inglaterra e França eram rivais, né? Já vinham disputando territórios na África, né? Então, a França foi surpreendida por este negócio comercial, sobre esse acordo entre a Inglaterra e o Egito. A França se sentiu traída, né? Porque, tudo bem que o canal foi construído no território egípcio, né? Isso é um fato. Mas agora, os egípcios não tinham grana. Os egípcios não tinham tecnologia. Os franceses entraram, né, com esse cabedal todo aí, com esse leque de recursos tecnológicos e financeiros. E aí, pessoal, a Inglaterra e a França vão se estranhar, vão entrar em conflito. Isso iniciando em 1905. Em 1904, chegaram num acordo. Qual foi o acordo? A França e a Inglaterra. Em troca do apoio britânico na conquista do Marrocos, a França abandonaria o Egito. De boa? De boa. Mas espera aí. E quem é que está no Marrocos? Os alemães. Você está entendendo? Então, a forma que os ingleses e os franceses encontraram para resolver a confusão em relação ao canal de Suez vai gerar uma outra confusão. Agora, pela conquista do Marrocos, também na África. Tá certo? Acompanhar a sequência? A França financia a construção do canal de Suez no Egito. Em 1875, a Inglaterra, né, entra num acordo com os egípcios para explorar o canal de Suez. A França se sentiu lesada, enganada, traída, e então o acordo que eles chegaram, porque é verdade, gente, olha, teve a guerra, vocês sabem que teve, a Primeira Guerra Mundial, mas antes que ela explodisse, né, literalmente, houve uma série de acordos, ou tentativas de acordo, exatamente para evitar a guerra. Há pouco falávamos da Conferência de Berlim, e agora nós estamos falando do acordo para resolver, para encerrar a questão do canal de Suez, né, entre a França e a Inglaterra. Para encerrar, professor? De fato não encerrou, não. Encerrou aparentemente assim, porque a França, né, você está vendo aqui, agora vamos para o Marrocos, né? Olha o mapa, você está vendo aqui o mapa do mundo, destacando a África, e no norte da África, Marrocos. Então, a França, como nós vimos há pouco, abriu mão, né, do canal de Suez em troca do Marrocos. Os alemães também desejavam conquistar o Marrocos e opuseram-se às ambições francesas, gerando a questão marroquina, uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Ok, então vamos iniciar agora uma interação, tá? Nós estamos aqui no estúdio 4 do canal Educação, sou o professor César Roberto, professor de História, tá certo? E nós estamos nos comunicando com a nossa... Opa, estamos visualizando já aqui os alunos, né, professores, são professores, ok? Nos ouvem? Um bom dia especial a todos. Então, nós estamos nessa parceria, nesse momento de interação
Canal Educação, que é esse programa de mediação tecnológica da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, fundamental, importante, né, nesse processo de democratização, inclusive com a nossa intérprete, né, nossa amiga Deusa, que está aqui contribuindo para também que essa informação chegue a mais alunos. Vamos dialogar um pouco? Tem um retorno lá da sala onde eles estão? Opa, ok. Eu não estou conseguindo, nós não estamos conseguindo ouvir. Não, então estamos falando com o Promorá, né? Conseguimos visualizar, né, a imagem, mas nós não estamos tendo o áudio, o retorno. Me apresentar mais uma vez, sou o professor César Roberto, professor de História do canal Educação, tá? E é uma satisfação estarmos nesse momento interagindo com você, mas para que haja interação, olha, o áudio de vocês está abaixo, tem como vocês ver uma forma aí de elevar o áudio? Pode ser? Estão tentando ver, né, como é que é a questão do áudio. A imagem está legal, tá beleza. Mas o áudio é que não está legal. Andressa, quem são? São professores? São professores. Pergunta aí. Ah, estão fazendo um teste, né? Entendido. São professores então, né? Opa, Promorá, Paulo Teresino, Paulo 66. Está no Polar, Linha, Danusa, Germina, né? Gemina, o Anderson e a Janaína. São os técnicos, são coordenadores da SEDUC. Certo. Estão testando o áudio, né? Ok. Acho que estão só nos ouvindo, né? Promorá, Teresina, Polo 66. O áudio aqui está uma beleza. Aqui está beleza que até a Andressa está ouvindo. Ok. Hã? Bom dia especial novamente para a Aline, a Danusa, a Gemina, o Anderson e a Janaína, a equipe do canal Educação, não é? Estão conosco nesse processo de interação. Ah, que legal, que bom. A tecnologia aproximando as pessoas. É isso. Diretamente do estúdio 4, do canal Educação, para toda a galáxia, nós estamos transmitindo agora. Só se vocês também soubessem utilizar a língua de sinais, né, da Deus, ia ser possível a comunicação conosco. Mas as matrículas estão abertas, a Andressa está lecionando com a Deus. Ah, é?
Ok, ok. Pois que bom, que maravilha, né? Eu queria, pelo menos, vamos estar aqui na expectativa de que do lado de lá esteja dando tudo certo, né? Esse processo aí de sintonia. Teresina, Paulo, meu, onde que eu nasci, coincidentemente. Certo. Professora, como é que eu faço para interagir mais? Vou entrevistar aqui a Andressa, é o jeito. Bom, nós estamos aqui tratando exatamente sobre a questão marroquina, né? Na sequência do conflito pelo canal de Suez, tá? Já foi um desdobramento, né? Como vocês estão observando aí, né? O conflito entre a Inglaterra e a França acabou resultando numa disputa por Marrocos, ok? Obrigado. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, dando sequência, né? Os alemães não vão aceitar, e essa crise, né, vai ser uma das causas, né, da Primeira Guerra Mundial. A crise foi momentaneamente resolvida na Conferência de Algeciras. Algeciras, no ano de 1906. A Alemanha sentindo-se prejudicada. Vocês estão entendendo? Os alemães não estão engolindo, os alemães não estão aceitando, os alemães estão insatisfeitos com esses acordos. Não vai ficar assim, não, né? Porque a Alemanha vai se militarizar fortemente e logo. Quando foi que a questão marroquina é 1904, a Conferência de Algeciras é 1906. Não é nada, não, mas quando foi 8 anos depois, começou a Primeira Guerra Mundial, não é? Começa a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha insatisfeita, né? Se reúnem a outras nações também insatisfeitas e vão enfrentar quem? A Inglaterra, a França e começa a Primeira Guerra Mundial. Tá legal? Vamos em frente. Resistência africana ao Império. Agora não é mais negócio só de europeus contra europeus, porque veja bem, olha a Líbia. Eu vou colocando aqui um mapinha do globo, aliás, né, você vai ver a África, e eu estou destacando a Líbia, no norte da África. Observam? A Líbia, pessoal, foi invadida pelos italianos em 1911, ainda antes da Primeira Guerra Mundial. O controle da Itália sobre a Líbia somente foi completamente estabelecido em 1932, durante o governo fascista de Benito Mussolini. Aí você está vendo outra característica do fascismo, que é o imperialismo. Tá legal? Que é o imperialismo. Então, são questões que não ficaram bem resolvidas, né? Bem dirimidas, e que acabaram resultando no confronto armado de grandes proporções. Na Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda. Vocês estão vendo aí uma fotografia do ditador fascista italiano Benito Mussolini, ele na Líbia, né, no norte da África, numa postura bem ostensiva mesmo, vocês estão vendo aí com a espada, o cavalo, e aí, na leitura da imagem, porque precisamos ler as imagens, extrair as informações delas todas, se você está vendo aqui o ditador italiano Benito Mussolini, aqui do lado, né, um cidadão da Líbia, né, que segura o cavalo, então, é uma situação, ele está colaborando, de certa forma, com o que está acontecendo, numa situação de dominação, tá certo? Depois da Líbia, vamos ter aqui o Egito. O Egito, pessoal, também no norte da África, né? Possuía um governo alinhado aos interesses britânicos, Inglaterra. Taufik enfrentou, a partir de 1881, finalzinho do século XIX, uma revolução encabeçada pelo exército que visava libertar o Egito da influência britânica. Como é que ficou conhecido esse movimento? Revolução. A Revolução Urabista foi liderada pelo coronel Hamad Urabi. Daí o nome, né? Revolução Urabista. Contra quem? Contra os ingleses. Taufik foi destituído, tá? E solicitou ajuda aos britânicos, que invadiram o Egito e derrotaram o movimento liderado por Urabi. Desta forma, pessoal, o Egito foi ocupado pelos britânicos até a década de 1850, que é quando o Egito consegue obter a sua independência. Tá legal? Então veja que se o século XIX foi o século da dominação europeia,
em relação ao continente africano, a partir do século XX, nós vamos ter a reação, né, a resistência ao imperialismo e uma sequência de movimentos emancipacionistas, como aconteceu no Egito. Tá? Somália. Professor, onde é que fica a Somália na África? Olha o mapa. Olha o mapa. Você está vendo aí? Fica ali, nessa parte mais a leste da África, né? Onde ficou também conhecido como o chifre da África, alguns chamam assim, porque ele projeta, entendeu, ali em direção à Índia, né? Então, a Somália passou a ser disputada por nações europeias, Inglaterra, né, Reino Unido, a França e a Itália, na segunda metade do século XIX. O interesse pelo país era principalmente pela sua proximidade com a Índia e outras regiões da Ásia. Eu vou destacar no mapa a Somália, destacar também a Índia. Então, você está vendo aí, a nação que dominasse a Somália estaria bem próximo da Índia, né? Então, era por demais estratégico dominar a Somália. Não é à toa que Inglaterra, a França e a Itália disputaram, né, entre si o domínio sobre a Somália. Madagascar. Mais uma vez, vamos destacar no mapa, né, a ilha de Madagascar, você está vendo aí. Então, a França, começa pela França. A França invadiu Madagascar em 1883, finalzinho do século XIX. O governo de Ranieri, que é um nome muito complicado para nós brasileiros pronunciar, mas para quem é nativo de Madagascar, eles falam esse nome brincando, como a gente fala José e Manel, né? Então, esse cara, ele liderava o processo de modernização de Madagascar, né? Mas essa iniciativa interessante foi desmantelada, né, pela colonização francesa, porque os franceses, assim como os ingleses, os alemães, os italianos, eles não queriam que a África se modernizasse. Então, Madagascar tentou garantir a independência em 2 guerras travadas contra os franceses, porém foi derrotada. A independência de Madagascar só foi obtida finalmente e oficialmente em 1960. Vejam só, pessoal. Não é simples, não é moleza, não. Então, são áreas na África que começaram a ser dominadas, né, no século XIX, que passam o século XIX todinho sendo explorado e até boa parte do século XX. Madagascar só consegue se libertar da França na segunda metade do século XX, em 1960. Enquanto isso, as riquezas de Madagascar, né, sendo subtraídas. Tá? É difícil pronunciar o nome do líder, né? Vamos chamar ele só de Ranieri, né? Mas o nome Madagascar, Rani para os íntimos, né? Para os mais próximos. Né? Agora, Madagascar é mais comum, mais popular, tem até um desenho da Disney, né? Engraçado, Madagascar, aqueles animais lá e tal. Enfim, voltando para cá, e o Sudão, professor, eu nunca ouvi falar no Sudão. Ah, não, pois está aqui o mapa, a primeira coisa é se localizar. Olha aqui o mapa na África e nós estamos destacando o Sudão. Então, no Sudão, o governo foi formado, né, pelo movimento madista. Existiu até a invasão inglesa. Opa, olha aí, final do século XIX, 1896. A vitória inglesa, lógico, é explicada pela superioridade técnica, né, e bélica também, e pelo fator surpresa, pois o governo jihadista do Sudão não esperava ser invadido pela Grã-Bretanha. Mas é muita inocência, né? Mas como é que não? Ora, mas como é que não esperava? Né? Provavelmente alimentando esperanças de que os ingleses, né, iriam resolver no diálogo. Olha aí o diálogo dos ingleses, essa gravura, bala, né? E os sudaneses reagindo como podem, né? O Sudão também alcançaria sua independência na década de 1960. Mais uma outra área dominada, né, pelos europeus, o Sudão, que consegue se libertar em 1960, já na segunda metade do século XX, né, Pessoal, olha, tudo tem um limite, não tem? Então, assim, esses europeus exploraram tanto, né, os africanos, que eles vão chegar no limite, vão reagir, vão criar coragem, vão enfrentar, tá? E vai chegar um momento que não tem como eles se manterem no poder, né?
nessa dominação, nessa exploração, mesmo com essa desigualdade toda. Vocês estão vendo aí lanças e flechas, né, contra armas de fogo, mas não tem como matar todo o povo do Sudão, né, de Madagascar, né, do Egito. Então, chega um momento que não tem como. Consequências do colonialismo africano. Professor, isso resultou em quê? Está aí. A colonização estimulou as ambições de potências emergentes, como é o caso da Alemanha e da Itália, que surgiram no final do século XIX, recém-unificadas, entraram tardiamente, né, na corrida imperialista, e eles contestavam a hegemonia da Inglaterra e da França. Ora, mas aí, para falar a verdade, nem existia Alemanha e Itália, como já foi dito, antes de 1870, né? E aí, a Inglaterra e França há séculos que existia e dominava a África, né? Então, essa disputa entre as nações europeias gerou uma corrida armamentista, que ficou conhecida como Paz Armada. O que foi chamado de Paz Armada? A Inglaterra, a França, a Itália, entendeu? Essas nações europeias começaram a investir em armas, em qualificar, a modernizar suas forças armadas, já se preparando para uma guerra. Estava em guerra a Europa? Não, era paz, porém uma paz armada. A princípio até contraditório, né? Paz armada, que paz é essa que é armada? Assim, paz nesse sentido, porque não havia nenhuma guerra declarada. Na prática não tinha guerra. No entanto, as nações estavam se armando, se preparando para uma guerra. Você vê aí nessa gravura, né? Cada um olhando para o outro assim com uma postura de arrogância. Você veja bem os alemães, né? Os ingleses, norte-americanos, a paz armada, né? Eles não estão com a postura amistosa, olhando entre eles, né? Bom, pessoal, então vai acontecer a guerra, né? Outras consequências, olha essa imagem, agora já é uma imagem mais contemporânea, né? Você está vendo aí crianças, né, mulheres africanas, e lógico, dá para entender, né, pela habitação, né? Olha a casa, né? Olha aí as crianças, estão até descalças, né? Algumas estão sorrindo, porque o povo africano, apesar de muito sofrimento, é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo animado, né? Mas, para essas populações dominadas na África, a colonização civilizadora, você está entendendo por que está entre aspas? Porque lá no início da aula foi dito que eles usavam este argumento cínico, para não falar outras palavras mais ásperas, né, de que estavam levando a civilização para a África, né? A energia elétrica, as ferrovias, entendeu? Mas, no entanto, estava sugando as riquezas, né, do povo africano. Isso acaba gerando rebeliões, repressões e dependência econômica, né? Grande parte dos problemas sociais e econômicos que a África enfrenta hoje, atualmente, se deve à expoliação que a sua população foi vítima ao longo de séculos e séculos e séculos. Tá legal? Então, você sempre corrige as pessoas quando elas disserem, olha, a África é um continente pobre. Não, a África é um continente riquíssimo. A África tem ouro, a África tem diamante, a África tem petróleo. Agora, é um continente que explorado, saqueado ao longo de séculos, né? E que acaba resultando no enriquecimento de uma elite africana, infelizmente, e o empobrecimento da imensa maioria. Tá legal? São as consequências do colonialismo africano. Opa, ainda dá para nós respondermos aí uma questãozinha, né? Eu acho que sim, nesse tempo que nos resta. A chamada partilha da África deu-se no fim do século XIX. É verdade, está lembrado? Conferência de Berlim, né? Em um contexto em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido seus domínios pelos continentes asiático e africano. Beleza. O que ele quer saber? Sobre o processo de partilha da África é incorreto. Olha, gente, aqui é incorreto, está em letras garrafais, letra maiúscula, mas é incrível como é que muitos alunos, ao responder uma prova, né, apesar deste incorreto, tá aí tipo no outdoor, né, com neon piscando, ainda tem pessoas que a primeira correta que vê, marca logo. Não, meu irmão, está pedindo para marcar que está errada. Agora, isso é uma das estratégias utilizadas pelos
elaboradores de questões. Você vem numa sequência, marca correta, marca correta, marca correta, aí você se depara com uma que pede para tu marcar incorreta, você já está ali com a mente habituada, né, a marcar as corretas, não queira correta. Aqui você tem 5 alternativas, você tem 4 corretas. Se você quiser marcar correta, você vai ter 4 para marcar, e fique à vontade. Mas não, é para marcar a incorreta. Vamos lá. O que é que tem alternativa A? Eu posso dizer que a Conferência de Berlim foi decisiva para organizar os domínios europeus sobre o território africano? Olha, posso, não está incorreto não, né? Agora, é bem verdade que teve insatisfações, teve reação, mas que a Conferência de Berlim, né, que eles realizaram em 1885, exatamente foi com esse objetivo, de organizar. Então, tá tranquilo, deixa quieto. B, a França foi o único país a não se estabelecer nos domínios coloniais do território africano. Opa, quem? A França? O único país a não estabelecer? Não. Nós vimos que a França, ela vai... Esse E ficou bem graudão, né? Então, vamos ajeitar. Veja bem, a França também teve seus domínios, né? Coloniais no território africano. Essa é a alternativa incorreta. Então, é ela que deve ser marcada. Agora, as outras estão corretas. Por exemplo, o Congo passou a ser um território submetido ao domínio particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Inclusive, pessoal, dessas nações europeias, a Bélgica, de tamanho de nada, um país pequeno, mas cometeu tantas atrocidades na África, né? Depois da aula, se vocês tiverem curiosidade, né, fazer uma pesquisa, existem umas fotografias que são muito, muito fortes, né? Eles chegavam a decapitar, assim, a amputar, melhor dizendo, né? Que decapitar a cabeça, né, Andressa? Olha só, a própria etimologia já diz, mas eles amputavam as mãos, né, os pés de alguns africanos, né, como uma forma de punição, que isso era muito doloroso, né? Ainda bem que, Andressa, eu me lembrei a tempo de fazer a correção, né? Sim, porque você está atenta. Então, está correto em relação ao Congo belga. D. A partilha da África pode ser enquadrada no fenômeno mais abrangente denominado neocolonialismo. Tranquilo, é verdade. Está inserido, né, nesse processo, nesse fenômeno, né, de invasão da África, chamado de neocolonialismo, a partilha da África. E o que diz a alternativa é? Muitas tribos e etnias africanas diferentes ficaram circunscritas, né, a um mesmo território, na ocasião em que o continente africano foi dividido. Está aqui, gente, isso aqui é uma triste realidade, aquilo que eu falava na aula. Colocaram no mesmo território povos que eram rivais e que ainda hoje vivem se matando. Mas tudo isso ainda um desdobramento da Conferência de Berlim, acredita? Final do século XIX. Bom, rapidinho, porque o tempo urge. Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista da Ásia e da África na segunda metade do século XIX. Agora é a correta, professor César? Agora é a correta, meu irmão. Vamos lá. Ela derivou da necessidade de substituir os mercados em novos países americanos, uma vez que a Constituição dos Estados Nacionais foi acompanhada de políticas protecionistas? Não. Política protecionista, não. Seria interessante, né? Esses novos países, tipo o Brasil, né, tivesse essa proteção, mas não é verdade. B, ela quem? Aí tem que olhar lá para o enunciado da questão, a expansão imperialista na Ásia e na África. Essa expansão imperialista foi motivada pela, o que está escrito aí? Pela busca de novas fontes de matérias-primas, ok. De novos mercados consumidores, ok. Fundamentais para a expansão capitalística dos países europeus, ok. Mais correto impossível do que a alternativa B. A alternativa B, ela é a desejada, a perseguida, a cobiçada, a alternativa correta, não é? Ok? O sonho de todos os alunos, todos nós. Professor, e agora passa para a próxima questão? Não, nós vamos aprender com as alternativas erradas e ver em que elas estão erradas. O que é a alternativa C? Ela foi consequência direta da formação do Segundo Império Alemão? Não. A alternativa ela atendeu primordialmente às necessidades da expansão demográfica, ou seja, é porque tinha gente demais na Europa e tinha que mandar para a África? Não, também está errado, demográfico. E por último, ela viabilizou a integração econômica, favorecendo a circulação de riqueza. Onde? Que circulação de riqueza? Tecnologia e conhecimento? Não.
os europeus não tinham interesse em compartilhar tecnologia, conhecimentos e riqueza com os povos e as regiões envolvidas. Tá legal? Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos encerrando por aqui mais uma aula. Agradecer muito pela presença de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.